Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 763. A presença dela muda tudo. 2 Autor, Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Leona olhou longamente para o grupo, experimentando o fenômeno chamado choque cultural. Não importa o quanto ela olhasse ao redor, todos pareciam achar o que Bella acabara de dizer completamente normal. Que diabos? Ao ver os quatro conversando amigavelmente entre si enquanto seus tons eram brincalhões, Leona decidiu: sim, estou fora. Ela pegou Natalia em seus braços como uma princesa e começou a correr como se sua vida dependesse disso. Que a Natalia começou a gritar de surpresa com a ação repentina de Leona. Tenha um bom dia, disse o mordomo de meia-idade enquanto começava a perseguir Leona. Bella, Rodrigo e Marcelo apenas olharam para isso com expressões confusas. Hã? Eu disse algo errado? Acho que você não disse nada de errado, respondeu Rodrigo. Ela precisava fazer cocô? Marcelo perguntou. Provavelmente. Bella respondeu, confusa. Ivan deu uma palmada no rosto e falou. Você a assustou, Bella. É? O que você quer dizer, Ivan? Lembre-se, ela cresceu entre humanos, e nosso relacionamento não é exatamente comum para humanos. Ah, mas ela não é humana, ela é um lobisomem, certo? Diga isso ao nosso irmão tolo que pensou que seria uma boa ideia criar um lobisomem alfa no mundo humano, Ivan zombou. Hugo. Isso vai ser complicado, Bella resmungou. Nós realmente precisamos nos aproximar dela? Rodrigo perguntou. Claro, ela é uma Elizabeth, a própria matriarca nomeou. Se queremos uma boa posição no futuro, estar ao lado dela é essencial. Havia uma razão pela qual Elizabeth podia fazer o que quisesse dentro da mansão, enquanto todos os outros só podiam observá-la de longe. Poder e influência. Ela não era apenas a amante do rei demônio, um homem cuja tirania abalou o mundo com sua mera presença, mas também era filha do general do clã Lobo. Além disso, Leone era a mulher nomeada diretamente pela matriarca do clã Licos. Sua posição única colocou Leone em um nível totalmente diferente em comparação com seus outros parentes. Nesse caso, você deve abordá-la sozinho, sem nós, sugeriu Ivan. Por quê? Com base em sua notável reação anterior, se abordarmos em sua companhia, é provável que ela reaja evitando qualquer contato. Sua atitude prevista seria fugir, evitando assim qualquer possível interação. Hugo, quando você fala tão educadamente comigo, eu sinto que você está me chamando de burra, Bella resmungou. Desculpe se você se sente assim, é assim que eu normalmente falo, Ivan respondeu neutramente. Sim, eu sei. Bella suspirou. Da próxima vez, vou abordá-la sozinho. Ok, apenas seja rápido. A presença dela é que vai perturbar todas as outras irmãs. Não podemos ficar para trás. Eu sei. Bella bateu o pé no chão e desapareceu do local com um salto. Então, o que vocês acham dela? Ivan perguntou. Ela cheira sanguessuga, responderam os dois simultaneamente, com expressões de nojo. Não é disso que estou falando. Ivan suspirou. Ela é forte. Muito mais forte que Bella, Marcelo respondeu. Então você notou, hein? Disse Ivan. Deve ser porque ela é uma Elizabeth, especulou Rodrigo. Provavelmente. Mas não devemos ignorar o homem com quem ela está envolvida, Ivan apontou. O rei demônio da tirania. Disse Marcelo. Sim. Com os recursos dele, não seria impossível treinar um lobisomem para se tornar muito mais forte que Bella em pouco tempo, explicou Ivan. TSK, ela tem sorte. Ela não apenas nasceu com a atenção da matriarca, mas também tem a vantagem de ter um pai renomado como general, e seu amante é simplesmente o homem mais temido e monstruoso desta época. Rodrigo resmungou. Você precisa parar com esses acessos de inveja, não é saudável. Ivan apontou. Sim, eu sei, você já disse isso várias vezes. E vou continuar repetindo até entrar na sua cabeça tola, disse Ivan. Parando em frente a um exuberante jardim, onde uma grande árvore protegia o sol,
Leona colocou Natalia no chão. Hugo. Acho que vou vomitar, Natalia resmungou. O que diabos eu acabei de ouvir? Alguns segundos depois, Big chegou e procurou por inimigos ou presenças estranhas. Kaguya emergiu da sombra de Leona. Você está reagindo muito intensamente a essa notícia, Leona. Não é como se você não soubesse que esse tipo de coisa é bastante comum no mundo sobrenatural. Quero dizer, basta olhar para os deuses. Eu sei. Eu sei disso. Mas só vi em livros, nunca testemunhei na vida real, e nunca imaginei que meu próprio clã faria isso. É por isso que eu disse para você primeiro aprender sobre a sociedade dos lobisomens, disse Kaguya. Outra figura emergiu das sombras, revelando-se como Eva. Quero dizer, considerando a própria Maia, avó de Leona, podemos concluir que a força é a única coisa que realmente importa nesta sociedade. Para aquela mulher ter 3 maridos, ela deve ser uma alfa que subjugou os 3 homens para si mesma. Eve concluiu. Assim como Eva, outra presença emergiu das sombras, revelando-se como Roberta. Você não percebeu, Leona? O que? Aqueles homens com 2 ou 3 mulheres do mesmo clã caminhando juntos. Os olhos de Leona se arregalaram. Sim, assim como você pensou, eles são parentes um do outro. Isso é. Leona ficou sem palavras. Neste lugar, tudo o que importa é a força. Desde que você tenha força, você pode ter quantos parceiros quiser, independente de serem do mesmo clã ou não. A lei da selva é o que dita a sociedade dos lobisomens. É por isso que nosso marido pode agir como quiser neste lugar. Afinal, ele é o mais forte. Mas, como isso funciona? O que acontece quando uma mulher ou um homem é forçado a se submeter a outro porque não é forte o suficiente? Foi Kaguya quem respondeu calmamente. Não tenho certeza, mas é provável que o cenário que você está imaginando não funcione aqui. E a razão para isso é a própria Maia. Simplesmente não consigo vê-la permitindo que seus descendentes comportar-se como encrenqueiros. Leona assentiu percebendo que Kaguya estava certa. Ela não podia imaginar sua avó permitindo que a casa se tornasse uma bagunça. Algum tipo de ordem deve existir neste lugar, uma ordem que ainda não conhecemos. Alguém está se aproximando. Kaguya de repente cobriu todas as empregadas domésticas em suas sombras e mergulhou na sombra de Leona. Sons de galhos quebrando foram ouvidos e logo a mesma mulher que Leona havia encontrado apareceu. Ei, sobrinha. Bela ia dizer algo, mas Leona interrompeu. Apenas me chame de Leona. Leona então. Ela se aproximou de Leona, parando a uma distância nem muito longe nem muito perto. Sinto muito por assustar você. Eu deveria ter levado em consideração que você cresceu entre humanos. Eu não estava com medo, Leona bufou. Eu só queria respirar um pouco de ar fresco. Ela sorriu gentilmente e não comentou nada. Você está procurando por algo, certo? Eu posso te ajudar. Leona estreitou os olhos. Por que tão interessado em mim? Eu não acredito que você veio até aqui só para falar com uma nova sobrinha. Em vez de responder, Bela apenas olhou para Leona como se estivesse observando uma criatura rara. Você realmente não tem ideia do quão valioso você é, hein? O que você está falando? Bela apenas fez um som como se estivesse pensando em algo. Se a matriarca não disse nada a ela quando se conheceram, é porque ela está planejando algo. Entrar no caminho da matriarca é um grande não. Se a matriarca não mencionou nada, não cabe a mim discutir. Mas, é claro, você mesmo pode pesquisar. Acredito que aprender sobre seu próprio clã ajudará você a entender o quão especial você é. Vá com ela. Eu não sinto que ela está mentindo. Sim, ela quer se aproximar de você, provavelmente para usá-lo, mas não quer prejudicá-lo. Quanto mais cedo você aprender sobre sua situação, melhor poderá agir. 2 vozes falaram simultaneamente. Uma voz que Leona reconheceu facilmente como a da Medusa. Claro, a decisão ainda é sua, Medusa concluiu e ficou em silêncio. Leona pensou brevemente e então disse: eu não gosto que as pessoas tentem me usar. Seus olhos brilharam em azul neon. Bela sorriu sedutoramente. Novelusb. Fufufu, meu querido,
Você não tem ideia do quão privilegiado você é por poder expressar essas palavras. Ouvi-la falar essas palavras tão inocentemente, só pode significar uma coisa. Ela foi protegida a vida toda. Que inveja! Bella pensou internamente. Leona não cresceu no mundo cruel da Wolf Society. Ela cresceu protegida no mundo humano atrás de uma forte barreira. O quarto lobisomem mais forte era atual. Bella não tinha dúvidas de que a própria matriarca também estava de olho na garota que ela chamava de Elizabeth. Bella sentiu um arrepio na espinha e imediatamente olhou para o mordomo de meia-idade. Este homem. Ele é forte. Muito forte. Ele é um dos servos do rei demônio. Mas ela não exala o cheiro de um vampiro ou de um demônio. Ele parece mais ligado à natureza. Percebendo que as coisas estavam caminhando para um caminho perigoso, Bella ergueu as mãos em sinal de rendição. Eu não quero lutar contra você, Leona. Eu só quero chegar perto de você para garantir o futuro da minha posição. O que você quer dizer com garantir o futuro de sua posição? Fale honestamente. Ok, tudo bem. Atualmente, dentro do clã Lycos, há duas facções lutando silenciosamente. Uma é liderada por mim, e meu irmão Gênio lidera outro. O desdém de Bella ficou evidente quando ela disse Gênio. Sua mera presença pode perturbar o equilíbrio dentro do clã. É por isso que estou tão interessado em ajudá-lo. Seja mais específico, pelo que você está lutando. O que mais? Para a liderança do clã, é claro. Em breve, a matriarca alcançará 1000 anos de liderança dentro do clã Lycos. De acordo com as leis impostas pelo Rei Lobo, ela terá que se aposentar e abrir caminho para a próxima geração. Embora Maya fosse extremamente forte e provavelmente viveria por muito mais tempo, ela ainda teve que passar a liderança do clã quando alcançou 1000 anos de liderança. Essa era a cultura deles, a lei dos lobisomens. Para evitar a estagnação, os lobisomens mais jovens e mais capazes devem assumir o controle. Atualmente, dentro do clã Lycos, havia dois indivíduos que poderiam liderar o clã, e um deles estava diante de Leona neste momento. Leona percebeu que trazer seu clã para se aliar a Victor seria mais difícil do que ela pensava. Porque nada pode ser fácil. Não querendo lidar com uma situação complicada, os pensamentos de Leona começaram a divagar. Acho que seria muito mais fácil se Victor apenas fodesse minha avó. Então teríamos um clã poderoso e influência sobre os lobisomens. Leona acreditava que, mesmo que um desses jovens líderes assumisse o controle do clã, a influência de Maya dentro do clã não diminuiria significativamente. Portanto, a melhor resposta para esse problema seria seguir o caminho mais curto. Mas duvido que minha avó desistiria de seus maridos por Victor. Ela não é Natasia, uma louca e obsessiva yandere. Mas ela poderia se tornar uma, certo? Leona balançou a cabeça internamente, para frente e para trás. Eu não deveria pegar atalhos. Ainda não. Primeiro, aprenderei sobre mim e meu clã. Se as coisas ficarem muito complicadas, vou pelo caminho mais fácil. Vou oferecer a mãe do meu pai ao meu marido. Duvido muito que ela recusaria um homem superior como meu marido em troca daqueles betas inúteis que ela chama de maridos. Leona acreditava 100% na capacidade de sedução de seu marido playboy. Afinal, ele era a versão masculina de Afrodite. Não havia ser neste mundo que ele não pudesse seduzir. Sem o conhecimento do marido e da mulher, eles estavam seguindo o mesmo caminho. A única diferença gritante era que Victor pretendia ajudar a rainha a atingir todo o seu potencial para se tornar o único alfa entre todos, formando assim uma aliança com um acordo comercial. Leona estava tentando trazer seu clã sob a influência de Victor, usando seu Otius Band como sua arma mais poderosa. Você deveria ter dito isso desde o começo, Bella. Diga-me onde posso encontrar a história do nosso clã. Leona disse. Claro, siga-me. Enquanto isso, com Victor. Atuou. Uma rajada de vento irrompeu ao redor, fazendo com que vários lobisomens voassem. Que espirro forte e estranho, Maya comentou, rindo. Victor esfregou o nariz. Alguém está falando sobre mim?
Provavelmente é uma das minhas esposas, meus inimigos, ou talvez alguma deusa entediada que se encantou com a minha beleza. Que pena para ela, mas eu sou um homem casado. Maya revirou os olhos. Não seja narcisista. Não é narcisismo se for verdade. Victor bufou, sorrindo gentil e provocativamente. Diga-me, existe um homem mais bonito do que eu? A saudável pele cor de chocolate de Maya corou levemente em suas bochechas. Entendi. Entendi. Agora pare de fazer essa cara para mim. HMPH, que bom que você sabe, respondeu Victor. Bastardo narcisista, diabolicamente bonito. Maya começou a murmurar maldições rapidamente, o suficiente para deixar o rapper mais experiente constrangido. De repente, ouviu-se uma voz de uma garota de anime com um tom adorável. Tuturum, tuturum. Victor colocou a mão no bolso e tirou o celular. Mai apenas levantou uma sobrancelha para Victor. E aí? Ele perguntou. Não é nada, eu só não esperava que você tivesse um toque tão fofo, ela respondeu. Você quer um também? Victor tirou outro celular do bolso. Eu vou aceitar. Aqui, meu número e o toque que você acabou de ouvir estão salvos. Existem outros toques também, mas você mesmo terá que encontrá-los. Obrigado. De nada. Quando Maya começou a mexer em seu novo celular, Victor olhou para a pessoa que havia lhe enviado uma mensagem e viu que era Violette. Ele leu a mensagem para si mesmo. Querida, Nix apareceu. Ela trouxe Hera. Hera cortou as joias podres de Zeus. E agora temos que ir ao submundo do Olimpo para pegar alguma maldita erva porque as deusas estão com tesão com fogo em suas bocetas, querendo que você as foda. Isso é tudo culpa sua e de Afrodite. Até logo. Que porra é essa? Foi tudo que Victor conseguiu dizer. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 764. Todo mundo sabe. Victor. O que aconteceu? Perguntou Maya. Não é nada, Victor respondeu sem responder imediatamente a Maya. Vamos continuar, acrescentou. Tudo bem, Maya concordou, estreitando os olhos com desconfiança, mas decidindo não se intrometer demais. Enquanto Victor voltava a caminhar ao lado de Maya, ele refletiu sobre as palavras de Violette. Ok. Nix apareceu, provavelmente querendo falar com Afrodite ou Hestia. Conhecendo essas duas, as deusas devem ter informado Violette sobre o que aconteceu e provavelmente a convencido a vir também. Victor começou a montar o quebra-cabeça que a mensagem de Violette apresentava. Uma quebra-cabeça que ela poderia facilmente resolver, dado o seu conhecimento íntimo de cada uma das meninas, como se fossem a palma da sua mão. Nix se reuniu com todas as garotas e trouxe Hera para negociar ou discutir algo. Nessa conversa, Hera deve ter pedido asilo a Hestia, já que agora ele está inutilizado devido à situação no Monte Olimpo. As meninas podem ser gentis, mas não ajudariam alguém sem ganhar nada em troca. Então, o que Violette quis dizer com Hera cortando as joias podres de Zeus? O pensamento de Hera castrando Zeus passou pela cabeça de Victor, mas era tão ridículo que ele nem considerou isso por 2 segundos. A segunda parte da mensagem de Violette era bastante óbvia. As deusas devem ter sido afetadas pela divindade de Afrodite e precisavam se acalmar de alguma forma. Devido à fisiologia de um deus, poucas coisas poderiam afetá-las, e a maior parte do que poderia ser de natureza divina. Portanto, era razoável pensar que eles iriam ao submundo grego para obter algo para ajudar as deusas. Victor teve uma compreensão aproximada da primeira parte da mensagem, enquanto ele entendeu completamente a segunda parte. Depois de decifrar o quebra-cabeça de Violette, Victor pegou o telefone novamente e digitou: Ok, me avise se precisar de alguma coisa, e não corra riscos desnecessários, colocarei meus demônios à sua disposição. Assim que ele enviou a mensagem, Violette respondeu alguns segundos depois. Está tudo bem, você não precisa fazer isso. As mulheres mais experientes, como Nix, Afrodite, Skatashi e Morgana, irão para o submundo grego. Gianni, Hestia,
As outras deusas e Zaladrak ficarão para proteger a todos caso algo dê errado. Então, não vamos correr riscos desnecessários. Victor estreitou os olhos levemente com a menção de Nyx. Ele não confiava no deus primordial. Ok, tome cuidado, respondeu ele. Deixe comigo, respondeu Violet. Victor sorriu levemente ao ver o emoji de um urso branco batendo no peito com confiança. Vendo que Violet estava offline, os olhos de Victor se estreitaram e o poder dracônico surgiu em seu corpo. Naquele exato momento, ele lançou um feitiço de silêncio e ocultação, assim como havia feito com Ana no passado, para que ninguém além dele e de Maia pudessem ver o que estava acontecendo. Maia estremeceu levemente quando seus instintos começaram a agir descontroladamente, e ela rapidamente olhou para trás, fixando seus olhos no estado de Victor. A área ao redor de seu pescoço e seus olhos passaram por uma transformação assustadora, adquirindo um tom violeta escuro que lembra escamas. Ele está falando com seu dragão? Maia pensou. Devido à distância significativa que o separava de Zaladrak, Victor ampliou muito sua capacidade energética para estabelecer comunicação com ela. Zaladrak, vencedor, fique de olho em Nyx. Eu não confio nela. Sim, também não. Victor assentiu internamente, satisfeito em ver que Zaladrak compartilhava sua opinião. Mostre-me exatamente o que aconteceu naquela reunião. Zaladrak emitiu um grunhido de acordo, e Victor imediatamente começou a experimentar o encontro da garota com Nyx da perspectiva de Zaladrak. Graças à conexão íntima entre o cavaleiro e o dragão, eles podiam compartilhar memórias quando necessário. Uma técnica que só era possível quando seu vínculo era profundamente estabelecido. Depois de assistir a toda a reunião, Victor ficou sem palavras com a atitude de Hera. O que Nyx fez com aquela mulher? Ele se questionou. Mesmo vendo as memórias através de Zaladrak, ele podia facilmente ler o estado emocional de Nyx através de sua linguagem corporal. Como ele conseguiu isso? Simplesmente porque quando ele apareceu com as joias de Zeus nas mãos, Nyx perdeu completamente o controle de suas emoções por um momento, e Victor conseguiu lê-la como um livro aberto. Obrigado, Zaladrak. Como de costume, proteja-os de qualquer perigo. Ele transmitiu, deixe comigo. Apesar da resposta preguiçosa do dragão, Victor sabia que ela faria seu trabalho corretamente. O rosto de Victor começou a voltar ao normal, indicando que ele havia parado de usar sua energia. Então, ele fez um gesto com a mão, e no meio da cidade dos lobisomens, um portal vermelho se abriu, revelando a imagem de Helena Gremory. Sua Majestade? Helena disse, olhando para Victor, um pouco chocada quando o portal apareceu de repente. O que aconteceu? Normalmente, quando ele quer alguma coisa, ele me avisa pelo comunicador. Ela pensou distraidamente, curvando-se ligeiramente em sinal de respeito. Minhas esposas estão indo para o submundo grego. Você sabe o que fazer. Victor falou na língua demoníaca. Helena ficou mais uma vez chocada com o que acabara de ouvir. Já fazia um tempo que Victor não usava a língua demoníaca para falar com ela. Devido a isso, seu cérebro passou a processar as informações com mais rapidez, permitindo que ela entendesse a situação em que o rei se encontrava. Afinal, só havia uma razão para ele falar na língua demoníaca com ela. Alguém estava perto dele, alguém que ele não queria que ouvisse a conversa. Vou enviar minhas legiões de demônios das trevas, respondeu Helena na linguagem demoníaca, com uma expressão séria. Novelusb. Proteja-os de longe. Eles não são fracos, mas há um fator desconhecido no grupo que eu não confio. Fique de olho nela também. A deusa provavelmente notará as legiões do demônio, mas ela saberá que eles são meus demônios e não fará nada. Se eu puder perguntar, a qual deusa Vossa Majestade está se referindo? A deusa primordial da noite, Nyx. Helena ficou momentaneamente surpresa com o que acabara de ouvir, mas rapidamente absorveu a informação recebida e começou a tomar medidas contra a mencionada deusa. Permissão para usar a chave do submundo e a bateria do miasma. Concedido. Use-os com sabedoria e evite abrir um amplo portal para o submundo grego.
Caso contrário, o governante pode notar nossa presença. Estaremos entrando no território de um submundo desconhecido e, se o governante nos descobrir, uma guerra iminente pode estourar. Victor sorriu sutilmente. Claro, isso não me incomoda nem um pouco. Apenas se concentre em proteger as meninas. Quanto a uma possível guerra, deixe-me lidar com isso quando chegar a hora. Sim, Sua Majestade. Bom, eu vou agora. Antes que Victor pudesse fechar o portal, ele ouviu a voz de Helena. Sua Majestade. Quando você vai voltar para o inferno? Apesar de tentar manter uma expressão neutra, a ansiedade de Helena era bem visível em seus olhos, misturada com um toque de apreensão. Victor sorriu gentilmente. Em breve, meu general. Só não se esqueça de nós agora que você tem suas esposas de volta, disse Helena antes de arregalar os olhos de repente quando percebeu o que havia dito. Sinto muito, eu. Antes que ela pudesse se desculpar, Helena ouviu a voz de Victor, neutra e gentil ao mesmo tempo, interrompendo-a. O inferno é meu, Helena. E eu sou extremamente possessivo com o que é meu. Então, nunca vou abandonar ninguém, principalmente meus generais que me apoiaram desde o início e os comandantes que se juntaram ao longo do caminho. Victor proclamou com determinação e um toque de intensidade emocional. Suas palavras carregavam um senso de compromisso inabalável e devoção fervorosa para aqueles que estiveram ao seu lado desde o início. Tal devoção intensa fez com que as bochechas de Helena corassem levemente e seus olhos brilhassem com emoções intensas. Seu rosto refletia claramente uma mistura de surpresa, gratidão e um toque de encantamento em resposta às palavras de Victor. Essa expressão transmitia claramente a profundidade do impacto emocional que suas palavras tiveram sobre ela. Obrigada, Majestade. Helena respondeu com gratidão. De volta ao trabalho, Helena. Victor disse. Sim. À medida que o portal se fechava, a expressão de Helena se transformava. Um largo sorriso surgia em seu rosto. Yozar! Ela exclamou em uma explosão de pura felicidade. Uma mistura assustadora de euforia e devoção. Uma onda poderosa emanou de seu corpo, fazendo com que os papéis sobre a mesa voassem. Enquanto as folhas dançavam freneticamente ao seu redor, Helena permaneceu indiferente a elas, completamente absorta em sua própria alegria. Seu foco estava apenas em sua alegria avassaladora, ignorando completamente o caos que ela estava causando. Helena começou a girar como uma bailarina, seus movimentos graciosos e fluidos revelando uma aura perturbadora. O sorriso predatório nunca deixou seu rosto, dando-lhe uma aparência quase hipnótica. Seus olhos brilhavam com obsessão e possessividade, transmitindo uma sensação clara de que ela faria qualquer coisa para proteger e reivindicar o que considerava dela. O ar ao seu redor parecia carregado de energia intensa e inquietante, criando uma atmosfera que ao mesmo tempo fascinava e causava arrepios na espinha de quem a observava. Ei, tio, ele as disse. Ele as disse. Aquelas doces palavras. Helena ria loucamente, seus olhos brilhando com uma alegria retorcida e doentia. Cada risada era infundida com uma mistura desconcertante de êxtase e obsessão. Era como se as palavras de Victor tivessem desencadeado um profundo prazer sádico dentro dela, alimentando sua fixação e intensificando sua devoção doentia. Sua risada ecoou pela sala, enchendo-a de uma atmosfera sinistra e inquietante enquanto sua mente mergulhava nas profundezas perturbadoras do amor obsessivo. Dona Helena. Aline, que acabara de entrar na sala, disse, interrompendo seus movimentos e olhando para Helena com uma expressão neutra. Ela está fazendo isso de novo, suspirou Aline resignada, sua expressão revelando familiaridade com a cena em que se desenrolava. Não era algo novo para ela, mas sim um conhecimento comum entre a alta sociedade de demônios. A devoção dos generais, comandantes e todas as mulheres de comando para com Victor era uma verdade inegável. Essa adoração obsessiva e apaixonada era uma marca registrada daqueles que orbitavam ao seu redor. Para os imersos nesta sociedade, era uma realidade que, apesar de estranha e algo perturbadora, fazia parte do seu cotidiano.
Mesmo Aline não estava isenta desse contexto de insanidade que permeava a alta sociedade de demônios. Eu me pergunto o que ela ouviu do nosso rei para deixá-la tão feliz. Murmurou Aline para si mesma, com um tom de curiosidade misturado com um toque de inveja em suas palavras. Ela não pôde deixar de sentir um pouco de ciúme de Helena, que regularmente recebia palavras tão calorosas e gratificantes do rei. Por um momento, Aline desejou estar em seu lugar, desejou ter despertado a mesma devoção intensa e ter sido agraciada com o mesmo tratamento especial. No entanto, suas emoções conflitantes a lembravam de sua posição, alimentando sua amargura interna. Mesmo sendo a governante e a líder do desenvolvimento tecnológico no inferno, ela não era tão importante. Ela não era importante o suficiente para receber a atenção direta do rei. Sim. Aline muitas vezes subestimou seu próprio valor. Ara, Aline. Você estava aqui? Helena perguntou. Sim, eu estava. Perdoe-me por fazer você testemunhar uma exibição tão embaraçosa, disse Helena, agindo como se nada tivesse acontecido. Com um gesto delicado de mão, todos os papéis que voavam caoticamente voltaram para a mesa, organizando-se em uma pilha organizada. Helena então se sentou graciosa e firmemente, fixando seu olhar penetrante em Aline como se examinasse cada detalhe de sua expressão. E então, o que você quer? Ela perguntou suavemente, mas com um tom sutil de desafio. Havia nuances de superioridade e um toque de arrogância em suas palavras, como se ela soubesse de algo que Aline desconhecia. A expressão presunçosa de Helena fez veias de irritação pulsarem na cabeça de Aline. Maldita seja, agindo de forma superior só porque recebeu elogios do rei, pensou Aline, sentindo crescer dentro de si um misto de raiva e ressentimento. Ela lutou para controlar sua reação, mas internamente zombou com desdém da atitude de Helena. Isto era como se a outra mulher estivesse se pavoneando, deleitando-se com aquele momento de reconhecimento, e isso só aumentou o desconforto e a frustração de Aline. O projeto Corrupção foi completamente decifrado. Agora podemos entender o que Asmodeus fez para fazer um anjo de Michael e o nível de Gabriel cair tão facilmente. Oh, que ótima notícia! Como esperado de você e sua equipe, Aline, vocês são gênios. Você me lisonjeia. Ser um gênio é muito crédito para alguém como eu. Você deveria guardar tais elogios para um verdadeiro gênio, Aline respondeu secamente. Naquele momento, Helena pensou que deveria pedir ao rei para passar mais tempo com seu governante. Todos sabiam do pequeno complexo de inferioridade que às vezes aparecia em Aline. Apesar de ser uma mulher tão brilhante e importante para o novo inferno, ela às vezes se esquecia disso porque não era elogiada pelo rei. Informarei o rei sobre sua descoberta. Acredito que ele ficará tão feliz que irá pessoalmente ao inferno para vê-lo. Os olhos de Aline brilharam de emoção por alguns segundos. Você acha que ele virá só para mim? Claro. Afinal, em suas próprias palavras. Helena tirou um orbe do bolso, e o orbe começou a brilhar. Logo, uma tela flutuante apareceu diante de Aline, mostrando o rosto de Victor. O inferno é meu, Helena. E sou extremamente possessivo com o que é meu. Por isso, jamais abandonarei ninguém, principalmente meus generais que me apoiaram desde o início e os comandantes que se juntaram ao longo do caminho. As emoções piscaram no rosto estoico de Aline, e ela exigiu, dê-me uma cópia disso. Desculpe, é uma gravação pessoal minha. Helena sorriu. TSK. Aline estalou a língua em aborrecimento. Quanto você quer por uma cópia? Não está à venda. Vamos lá, Helena. Você não pode guardar todas as coisas boas para você. Sim, posso. Esse é meu privilégio como general. Pequeno. Sim, eu sou. Demônio. Sim, eu sou. Aline bufou ao perceber que Helena não desistiria da gravação, saindo da sala com passos pesados. Logo, ouviu-se o barulho da porta se fechando. Ah, tio. Helena suspirou contente. Ela não se importava nem um pouco com o que Aline fazia. O sorriso em seu rosto ficou ainda maior. É tão bom ter minha posição. Ela estava no auge de sua vida agora.
Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 765. Uma caminhada que se transformou em um encontro de alguma forma. Então, você só vai me dizer que nada aconteceu? Maia perguntou, curiosa. É confidencial, Maia. Você não ouviu falar que a curiosidade matou o gato? Victor sorriu provocante. Felizmente, eu sou um lobo, então estou bem. Agora me diga do que você estava falando. Você até criou um portal para o inferno no meio da cidade. Maia insistiu. Victor sorriu ligeiramente com a expressão ambiciosa de Maia, apenas para desapontá-la dizendo, é um segredo. Ah, qual é, Victor? Você não pode fazer isso comigo. Maia exclamou, frustrada. Sim, eu posso, Victor respondeu calmamente. Os dois continuaram brincando enquanto exploravam vários pontos de interesse que Maia achou fascinante o suficiente para mostrar. Passaram por uma fascinante variedade de lojas, cada uma com sua atmosfera única. Uma das lojas que visitaram era especializada em armas medievais. Ao entrar, Victor foi imediatamente engolfado pelo cheiro distinto de couro e aço. As paredes eram adornadas com escudos ornamentados e espadas magnificamente trabalhadas, cada uma contando sua própria história de tempos passados. Victor sentiu-se tentado a pegar uma espada nas mãos, apreciando o peso e o equilíbrio perfeito da arma. Outra loja que chamou a atenção foi a boutique de curiosidades exóticas. O ambiente estava repleto de itens intrigantes, desde joias exóticas até artefatos místicos de terras distantes. Cada prateleira exibia tesouros únicos, como amuletos encantados, garrafas de poções misteriosas e estátuas esculpidas à mão de divindades antigas. Victor sentiu como se tivesse entrado em um mundo de maravilhas desconhecidas, cativado pela aura de mistério e magia. Havia também um antiquário com móveis e objetos vintage cuidadosamente dispostos. Victor e Maia ficaram maravilhados com a elegância e o charme das peças antigas, como relógios de bolso, lustres de cristal, espelhos dourados e móveis esculpidos. Cada item parecia conter uma história única, um sussurro do passado, convidando-os a imaginar as vidas e eventos que haviam presenciado. Victor e Maia foram transportados para mundos diferentes a cada novo estabelecimento enquanto continuavam sua jornada pelas lojas. Ficaram imersos nas distintas atmosferas e encantados com as maravilhas que encontravam em cada esquina. Para Maia, tudo parecia nostálgico, mas para Victor, tudo parecia novo. Afinal, ele só tinha visto essas coisas através das memórias dos outros. Ele nunca os havia experimentado pessoalmente. Maia notou que ninguém por perto prestava atenção neles enquanto caminhavam. Somente quando iniciaram uma conversa, os lobisomens pareceram notar sua existência. Era como se eles estivessem lá, mas não simultaneamente. Novelusb.com. O mesmo aconteceu antes, quando Victor abriu um portal para o inferno no meio da cidade. Ninguém parecia ter notado o perigo iminente. Maia atribuiu essa estranheza ao próprio Victor e seu vasto arsenal de poderes misteriosos. A sensação de andar pela cidade sem que ninguém apontasse o dedo para ela ou sussurrasse coisas sobre ela era bastante agradável. Ela nunca pensou que sentiria falta dessa privacidade que há muito havia perdido por ser alguém muito famoso. Ao longo da jornada, Maia nunca sentiu um único sinal de tédio. As reações genuínas de Victor a cada nova descoberta eram como música para seus ouvidos e alegria para seus olhos. Observar de perto as emoções que passavam por ele tornou-se um prazer pessoal para Maia, uma fonte de renovado entusiasmo. Ela o arrastou de loja em loja, ansiosa para compartilhar com ele todos os lugares que achava interessantes. Seus olhos brilhavam de expectativa enquanto esperava a reação dele, como se a felicidade dele fosse diretamente proporcional à sua própria satisfação. Maia estava determinada a criar memórias únicas e especiais, e cada nova descoberta se tornava uma oportunidade de fortalecer sua conexão e compartilhar sua paixão pelos detalhes fascinantes do mundo ao seu redor. Enquanto caminhavam pelos corredores e admiravam as vitrines, Maia observava cada expressão de surpresa, admiração e encantamento que adornava o rosto de Victor.
A cada sorriso genuíno que iluminava seu rosto, ela sentia uma alegria interior que transbordava. Era como se a felicidade contagiante dele alimentasse o próprio espírito dela. A cumplicidade deles crescia a cada nova parada. Maia sentiu-se ligada a Victor de uma forma especial, como se a passagem por essas lojas revelasse mais do que apenas curiosidades. Foi uma oportunidade de se conhecerem mais profundamente e de partilharem os seus gostos, fascínios e experiências únicas. À medida que os dois continuaram explorando juntos, ficou evidente que não era apenas uma visita às lojas, mas uma experiência compartilhada de prazer, descoberta e companheirismo. Cada lugar que visitavam era uma página a mais no livro de memórias compartilhadas, um tesouro que ambos guardariam em seus corações para sempre. Vale a pena notar que Maia nunca havia experimentado sentimentos tão intensos antes. Apesar de sua idade, que pelos padrões de lobisomem a colocava entre as mais experientes, ela se sentia como uma adolescente novamente. Cada momento compartilhado com Victor evocava emoções vívidas que pareciam transbordar dentro dela. Enquanto visitavam as lojas, Maia sentiu o coração palpitar com um misto de empolgação e nervosismo. Era como se cada risada, cada olhar trocado e cada gesto de carinho enchessem seu ser de uma energia rejuvenescedora. A alegria pulsava em suas veias, aquecendo seu coração e iluminando seu sorriso. Os sentimentos que surgiram dentro dela eram avassaladores, como uma tempestade emocional agitando as camadas mais profundas de sua essência. Cada momento compartilhado com Victor era uma lufada de ar fresco em sua vida, uma chance de experimentar uma paixão e uma conexão tão profundas que ela nem sabia que eram possíveis. A sensação de ser adolescente novamente era como uma montanha-russa de emoções desenfreadas. Maia se pegou rindo com uma euforia contagiante, sentindo as bochechas corarem a cada elogio ou gesto de carinho de Victor. Ela sentiu uma nova leveza em sua alma, como se o peso dos anos tivesse sido temporariamente suspenso. Ela se perguntou se esse turbilhão de emoções era uma manifestação dos instintos primitivos que a impulsionavam ou se era seu próprio interesse ardente, um interesse tão intenso e puro que a fazia agir como uma adolescente apaixonada. Era como se algo dentro dela estivesse despertando, revelando um lado dela que há muito estava adormecido. Cada momento que ela compartilhou com Victor trouxe uma energia vibrante, uma chama interior que iluminou seu ser e obrigou a abraçar completamente esta nova e avassaladora experiência. Maia ficou intrigada com a intensidade de suas próprias emoções, questionando se era apenas um fogo passageiro ou algo muito mais profundo e significativo. Essa dúvida apenas alimentou seu desejo de explorar e se entregar totalmente a esse despertar emocional. Mas é claro que esse passeio, que de alguma forma se transformou em um encontro entre os dois, tinha que acabar em algum momento, mas nem mesmo em seus momentos mais loucos ela pensou que terminaria por causa deles. Reconhecendo as vozes familiares, Maia voltou seu olhar para a rua, e seus olhos encontraram os dois de seus maridos. Num instante, a explosão de emoções que a cercava pareceu diminuir drasticamente, como se um banho frio tivesse sido derramado sobre toda a sua excitação. Seu coração, que antes estava acelerado, agora parecia congelar. Uma mistura de emoções conflitantes a atingiu, transformando a alegria e a juventude que enchiam seu ser em uma mistura de ansiedade e tristeza. Ela tentou disfarçar seus verdadeiros sentimentos, mas esconder a mudança em sua expressão era impossível. A visão de seus maridos trouxe uma onda de realidade e responsabilidades, um doloroso lembrete de que ela já tinha obrigações estabelecidas. Uma sensação de conflito interno rapidamente substituiu a excitação juvenil. Maia se viu em uma encruzilhada emocional, dividida entre sua paixão emergente por Victor e seu compromisso com seus outros relacionamentos. O que eu estava fazendo? Por que me deixei levar assim de novo? Normalmente, tal ação dela não seria um problema. O homem em quem ela estava interessada simplesmente entraria em seu harém e nenhum problema surgiria. Mas tal realidade era impossível para alguém como Victor. Ele não era fraco, ele não era um beta, ele era um verdadeiro alfa. Um alfa que ela nunca poderia submeter. Um
Victor, que carregava uma variedade de itens interessantes que decidiu comprar, voltou seu olhar para o grupo ao sentir sua presença. Seu rosto estava adornado com um par de óculos escuros, dando-lhe um ar misterioso. Além disso, ele usava uma coroa que o comerciante afirmava pertencer a um antigo rei, dando-lhe uma aparência majestosa. Nas mãos de Victor estava uma pasta intrigante, semelhante à que um certo mago usava para guardar suas criaturas mágicas. Era uma peça única adornada com desenhos intrincados e fechos ornamentados. Envolto na aura das suas aquisições, Victor permanecia uma figura enigmática, emanando uma energia magnética que atraía olhares curiosos. O conjunto de acessórios, os óculos de sol, a majestosa coroa e a misteriosa maleta, acrescentaram um toque de fascínio e charme à sua persona, como se ele estivesse imbuído de uma aura de aventura e descoberta, pronto para mergulhar em novas experiências e desafios emocionantes. Victor baixou casualmente os óculos escuros, revelando seus olhos dracônicos violetas que emitiam um brilho intimidador. Seu olhar varreu os dois homens diante dele como se os avaliasse com uma intensidade penetrante. Quando os olhos dracônicos de Victor encontraram os olhares dos homens, eles se encolheram visivelmente, expressões de medo gravadas em seus rostos. Eles sentiram a presença poderosa do Cavaleiro Dragão envolvendo-os como se estivessem enfrentando um ser de imensa força e autoridade. Fraco. A avaliação silenciosa de Victor não encontrou nada que o impressionasse ou despertasse seu interesse. Ele soltou um suspiro interno, considerando-os fracos e desinteressantes. Era como se esperasse mais daqueles que compartilhavam um vínculo com Maya, mas a falta de coragem dos homens apenas reforçava sua indiferença. A expressão estoica de Victor não revelou sinais de surpresa ou complacência. Seus olhos dracônicos violetas foram então escondidos atrás dos óculos de sol mais uma vez, escondendo suas verdadeiras emoções. Enquanto os homens sentiam o peso do desinteresse de Victor, um silêncio tenso pairava no ar. Parece que nosso passeio chegou ao fim. Maia Victor absteve-se de expressar seus verdadeiros pensamentos sobre os homens. Ele esperava algo mais para aqueles que Maia havia escolhido. Os homens à sua frente não eram fracos, longe disso, eram fortes, mas pelos padrões de Victor, eram simplesmente inadequados. Não mostrei todos os lugares que quero compartilhar. Maia respondeu em tom neutro, mas com um leve desdém refletido em seu rosto. Ela sabia que os seus maridos não tinham chance contra a presença imponente de Victor. No entanto, como mulher, havia um pequeno desejo interior de vê-los tentar defendê-la. Foi uma espécie de curiosidade perversa que surgiu, alimentada pelo conhecimento de que a força e o poder de Victor excediam em muitos deles. Um mero olhar dele e eles já encolhem de medo. Maia sentiu-se desapontada internamente. Ela esperava mais daqueles que havia escolhido no passado, homens que representavam um vínculo especial em sua vida. No entanto, o confronto com a presença dominante de Victor revelou uma disparidade chocante. A confusão encheu seus pensamentos. Por que ela escolheu esses homens? Era uma pergunta que ecoava em sua mente, carregada de frustração e incerteza. Maia se sentiu dividida entre a lealdade que sentia por eles e a crescente percepção de que seus padrões estavam inconscientemente mudando para algo semelhante a Victor. Era difícil para outros homens igualar a presença e a aura magnética de Victor. Maia se viu desafiada por esse dilema interno, lutando contra o desejo de comparar seus maridos ao Cavaleiro do Dragão. Ela reconheceu que era injusto julgá-los dessa maneira, afinal, ela os havia escolhido no passado. No entanto, as inevitáveis comparações e as emoções que brotavam dentro dela eram difíceis de ignorar. Os sentimentos de Maia se entrelaçaram, criando um complexo emaranhado de desapontamento, dúvida e questionamento. Ela ansiava por um equilíbrio entre o amor que sentia por seus maridos e a atração irresistível que Victor exercia sobre ela. Foi uma batalha interna na qual Maia lutou para encontrar a resposta certa enquanto suas próprias expectativas se moldavam inconscientemente em torno da presença magnética de Victor. Oh! Victor olhou para Maia com curiosidade.
Ele pensou que ela o deixaria ir sozinho depois de encontrar seus maridos, mas parecia que ele estava errado. HMM. Pois então, se não for incômodo, me acompanhe na minha caminhada. Ele estava feliz por seu guia ter ficado. Ele sabia pouco sobre esta cidade e pedir informações parecia incômodo. Claro, ela sorriu e pegou a mão de Victor, puxando-o para perto de seus maridos. Os homens se encolheram ao ver o olhar autoritário de Maia e rapidamente a deixaram passar. Os olhos de Maia brilharam com um intenso azul cerúleo quando ela se aproximou deles, fazendo com que os homens se encolhessem ainda mais. Ir para casa. Eles só podiam acenar com a cabeça obedientemente em resposta ao comando de seu alfa. Os olhos de Victor brilharam com diversão. Ele sentiu como se estivesse participando de um drama coreano, o que foi bastante divertido e uma experiência completamente nova. HMM. Vamos tentar não pensar muito sobre isso. Victor ainda era um cavalheiro e, apesar de entender o que se passava na cabeça de Maia, não tinha a intenção de fazer nada. Afinal, ele não compartilhava com ninguém e também não arruinava o casamento de outras pessoas. Se sua presença estava confundindo Maia, isso não era problema dele. Ele era quem ele era, e as pessoas tinham que lidar com sua presença. Ele não se restringiria por causa dos outros. Enquanto se afastavam de seus maridos, Maia parou de repente e olhou em volta, procurando por algo. Não sinto mais ninguém do meu clã aqui. Então, para onde vamos agora? Victor perguntou curioso. A expressão séria e irritada de Maia desapareceu, substituída por um sorriso brincalhão. Recentemente, uma loja de especiarias egípcias abriu aqui. Vamos dar uma olhada. HMM. Egípcio, hein? Eles são betas de Taza. Sim. Os betas de Taza administram praticamente todas as lojas com mercadorias egípcias. Entendo. Bem, então, vamos? Victor perguntou. Claro. Enquanto Victor e Maia caminhavam em direção à loja de especiarias egípcias, os maridos de Maia observavam a cena com sentimentos confusos. Um deles, Jonas, sentia-se inseguro e incomodado com a presença imponente de Victor ao lado de sua esposa. Como posso competir com alguém como ele? Ele é tão forte, tão confiante. Sinto-me insignificante perto dele, pensou Jonas, com um nó de preocupação no peito. Por outro lado, Mark, o outro marido de Maia, sentia-se impotente e frustrado. Por que ela escolheu alguém tão diferente de nós? Por que tinha que ser um vampiro? Ela não os odiava. Eu não consigo entender. Não sou tão forte quanto ele. Eu não tenho o mesmo charme ou presença. Será que algum dia serei suficiente para ela? Mark se questionou, sentindo uma pontada de tristeza no coração. Enquanto observavam o casal se afastar, os sentimentos de Jonas e Mark se entrelaçaram em um emaranhado de insegurança, ciúme e dúvida sobre seu próprio valor. Ambos se perguntavam se seriam capazes de satisfazer Maia da mesma forma que Victor parecia. No entanto, apesar dessas dúvidas e incertezas, os maridos de Maia também sentiam um profundo amor por ela. Eles estavam dispostos a lutar contra suas próprias inseguranças e enfrentar o desafio de conquistar a confiança e o afeto de sua amada esposa. Enquanto Victor e Maia continuavam a caminhar, os maridos trocaram olhares preocupados, compartilhando silenciosamente seus sentimentos de vulnerabilidade e determinação. Eles sabiam que a jornada não seria fácil, mas estavam determinados a enfrentar qualquer obstáculo para fortalecer seu vínculo com Maia. Vamos dar o nosso melhor, sussurrou Jonas, com um misto de esperança e determinação. Marcas sentiu com um olhar determinado em seus olhos. Eles sabiam que tinham um longo caminho a percorrer. Esse novo interesse de Maia parecia ser diferente de tudo que já haviam visto antes, mas estavam dispostos a enfrentar todos os desafios para conquistar o coração de Maia e provar que eram dignos de seu amor. Sim. Marcos falou. Com esses pensamentos em mente, os maridos do Maia seguiram em frente, determinados a enfrentar seus próprios medos e inseguranças para construir um relacionamento forte e duradouro com a mulher que amavam. A ideia de lutar por Maia. Isso nunca passou pela cabeça deles. Com apenas um olhar para Victor,
Eles poderiam dizer que nunca tiveram chance contra ele. Se Victor ouvisse o que eles estavam dizendo, ele cairia na gargalhada porque essa situação realmente parecia um drama coreano, e então ele responderia a ambos: Bru, relaxa. Eu não sou um destruidor de lares. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.